Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos da nossa lição 11, com o título Até que a Morte nos Separe. Um assunto muito importante, está relacionado à família, e a gente sabe que o inimigo está fazendo de tudo para destruir as famílias. Vamos então ver como Deus está trazendo informação suprema, importante para nós, concernente à importância que é o lar. O segundo tópico traz o título Um Concerto com Deus. Pergunta A. Como Deus vê o divórcio ou o repúdio? Mostrando que a unidade familiar completa é a parte importante do plano divino. Malaquias 2,16 diz assim: Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-os em vosso espírito e não sejais desleais. É interessante notar aqui que o profeta Malaquias, ele é um restaurador também, e ele fala muito sobre advertências, sobre diversas advertências, entre elas está aqui o repúdio, porque na impiedade do coração dos homens era muito comum o repúdio naquela época, e deixou bem claro o profeta que Deus não gostava disso. Vamos ler o pensamento central, o pensamento inspirado nos lugares celestiais, página 202, para completar o nosso pensamento. Diz assim: o amor divino que flui de Cristo nunca destrói o amor humano, mas o inclui e o refina e o purifica. Ele eleva e enobrece o amor humano. Tal amor nunca poderá dar seu precioso fruto até que seja unido à natureza divina e treinado para crescer em direção ao céu. Jesus quer ver casamentos e ambientes familiares felizes. O calor da verdadeira amizade e o amor que une os corações de marido e mulher são uma antecipação do céu. É lindo demais ver essa expressão, porque realmente um casamento onde o amor reina, onde o casal, apesar das suas dificuldades, estão em unidade, estão vivendo de acordo com os princípios divinos, estão convidando Deus para fazer parte do seu relacionamento, realmente é gostoso, é maravilhoso, é tudo de bom. E o contrário também vira um inferno. Então, por isso é que Deus vê tanto o divórcio como o repúdio algo que não é da sua vontade, não é algo que ele agrada, não é algo que ele gosta. Então, isso não faz parte do molde divino de Deus para nós. E a nota chama atenção no início. O que faz o amor de Deus no nosso coração? Ele flui, se nós estivermos abertos a isso, ele flui através de Cristo, pela graça de Cristo. E o que ele faz com o amor? Ele não destrói, ao contrário, ele completa o amor. E quando eu vejo casais em dificuldade, já conversei com vários casais que me procuram, a minha esposa, para perguntar como é que foi a vida de vocês. Poucos me conhecem, mas sabem, nós tivemos dificuldade, nós tivemos separado, depois voltamos. A gente consegue explicar que é realmente isso aqui. Cristo flui o amor para dentro de você, Cristo flui o amor para dentro do seu cônjuge, e esse amor, quando chega perto um do outro, gruda que nem imã. E assim funciona. E é o que a gente tenta explicar, resumidamente é isso. Mas a dureza dos corações, o egoísmo, muitas vezes o orgulho e diversos outros fatores fazem com que se afastem. Mas se você se aproximar de Cristo, não é pedir o teu cônjuge para mudar, não. É você. Você se aproxima de Cristo, deixa o coração de Cristo, o amor de Cristo fluir no seu coração. Mesmo. Se você deixar o amor de Cristo fluir no seu coração, esse amor que você tem vai atrair e vai fazer com que o outro também queira fazer isso. A seu tempo tudo acontece. E realmente é impressionante. É realmente como aqui está escrito na pena inspirada. Pergunta B. Como a promessa ligada à lei do casamento de ser uma unidade familiar afeta uma pessoa mesmo após o divórcio? Quem essa promessa inclui além do casal? Então vamos lá ver. Primeiro Malaquias 2, capítulo 13, capítulo 2, verso 13 até o 15, diz assim: Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança.
e não fez dele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O texto aqui chama muita atenção para o homem e a infidelidade dele para com a mulher. Naquela época era muito raro a mulher ser infiel. Ainda existia uma conduta que era mais firme e a mulher tinha mais medo, porque as leis pegavam muito pesado para as mulheres. Hoje, devido à igualdade que o mundo colocou entre homem e mulher, aqui podemos aplicar nesse texto tanto o termo homem como o texto mulher. Há uma infidelidade de ambos os lados. Mas o texto é bem claro. Por que Deus não aceita a sua oferta? Por que a bênção está sendo retida para você? Porque você foi infiel àquela pessoa que você tomou como marido ou como esposa na tua mocidade. Você não está sendo fiel a ela. Não estamos a falar, às vezes, de uma traição, na transgressão do sétimo mandamento. Estamos a falar da fidelidade em pequenas coisas, principalmente no amar, no ser uma pessoa, no tentar conviver ou contornar as situações menos boas para aproveitar melhor as mais boas. Muitas das vezes o casal ou a pessoa é tão egoísta que não pensa nem nos filhos. Pensa em si próprio, o que eu vou fazer para mim ficar bem? É o que prega lá fora as redes sociais, é que fala lá fora, vem trazendo essa informação de que pensa em você e o resto que se exploda. Não é bem assim. Deus, no seu infinito amor, traz para nós uma mensagem completamente inversa. Amar ao próximo, amar ao inimigo, amor. E é isso que nós devemos se apegar. Ainda Provérbios capítulo 2, versículo 16 e 17. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, porque deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou para te afastar do homem estranho, sim, né? daquele homem estranho que te lisonjeia, que te elogia, que te mostra que é tudo muito bem a vida e que às vezes você faz esquecer o casamento que você tem, ou seja, o texto aplica para os dois lados. Então devemos ter atenção a isso. Ciência do Bom Viver, página 356, 357, diz assim: o laço familiar é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na terra. O seu ambiente familiar, aquilo que você vive com a tua esposa, com seus filhos, é mais íntimo, mais terno e mais sagrado de tudo que você imaginar na terra. Deus o concebeu a fim de ser uma bênção para a humanidade. E é, de fato, uma bênção onde quer que o concerto matrimonial seja celebrado com sabedoria, no temor de Deus e com a devida consideração por suas responsabilidades. Sua, não é do cônjuge, sua. Quando fala aqui, eu podia dizer minha. Então, as considerações que eu tenho responsabilidade por ela. Eu não posso exigir responsabilidade do outro se eu não faço as minhas. Mesmo que eu faça as minhas, eu tenho que, com jeitinho, gerir a situação para que o outro também possa entender a necessidade de gerir também as suas responsabilidades. Então é muito importante lembrar a importância e o quão sagrado é você, a sua esposa, são uma só pessoa, Deus uniu, ninguém separa, só a morte, e os seus filhos. O laço familiar é muito importante para Deus. Isso é muito importante. Vamos lá ver pergunta C. Como os judeus, de modo repentino, alegaram crer nos profetas? Nós sabemos que os judeus daquela época, quando fala aqui alguns judeus, estamos a falar dos fariseus, aquelas pessoas que tinham a religião como lei, escrita, teoria e para os outros. Na prática, normalmente não era bem aquilo que eles faziam, mas para os outros e queriam. Principalmente tratando de Jesus, era uma perseguição tremenda para Jesus. Nós vamos ver o que aconteceu com eles. Mateus 19, 7 relata: disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Nós sabemos que nesse contexto o objetivo deles não era informação e aprendizado. Era conseguir levar Jesus a falar algo que fosse contra Moisés ou que fosse contra a lei. Qualquer uma das duas coisas para eles estavam bom. E Jesus, a resposta dele, nós lemos na lição passada, foi uma resposta muito eloquente. Jesus falou pela dureza dos vossos corações. Então eles não esperavam uma resposta tão direta, né? Mas como Jesus, na sua sabedoria, na sua eloquência, pela dureza dos vossos corações. Desejar a todas as nações, página 265, diz a pena inspirada: os fariseus haviam afirmado que o ensino de Cristo se opunha à lei que Deus dera por intermédio de Moisés,
Mas a ordem que Jesus deu ao leproso purificado para apresentar uma oferta conforme a lei refutava essa acusação. Era uma prova suficiente para que todos que estivessem dispostos a ser convencidos. Então Jesus ali estava cuidando das suas ovelhas, não daqueles lobos que estavam em volta dele. Tudo que Jesus respondia era em função de cuidar das suas ovelhas. Ele queria mostrar o lado bom, a proteção, o amor de Deus, e não uma lei tirana, uma lei que está ali para obrigar as pessoas a fazer as coisas. Muito pelo contrário. A lei que protege, a lei que abriga, a lei que está ali para dirigir, para orientar como é que as coisas devem ser feitas. Vamos ainda continuar lendo o mesmo livro, página agora dos 460, Desejar de Todas as Nações. A suposta reverência de um grupo de fariseus e escribas mascarava um plano minuciosamente arquitetado para a ruína de Cristo. Eles haviam aproveitado essa oportunidade para assegurar sua condenação, pensando que, independentemente da decisão que ele tomasse, encontrariam um pretexto para o acusarem. Bom, eu já tinha comentado, essa é a verdade. Eles não estavam ali para aprender nada, eles queriam apenas meios de acusar a Cristo. Continuando a leitura, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 230. A pena inspirada traz o seguinte: ou Deus tem ensinado a sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não tem. Ou essa obra é de Deus, ou não é. Ele não faz nada em parceria com Satanás. Nos últimos 30 anos, minha obra tem trazido ou a marca de Deus ou a do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Ou os testemunhos vêm do Espírito de Deus ou vêm do diabo. Ao se posicionar contra o servo de Deus, você está fazendo uma obra para Deus ou para o diabo. Porque por seus frutos os conhecereis. Qual é a marca da sua obra? Vale a pena olhar criticamente para os resultados do seu caminho. Portanto, é muito claro. Nós estamos estudando o assunto do matrimônio e Deus instituiu macho e fêmea, casou-os e deu uma ordem direta. A primeira, só a morte separa. A segunda, deixará teu pai e tua mãe e vai viver tua vida. Então são coisas que no dia de hoje, a primeira o mundo lá fora não quer saber. Deu certo, não deu? Toca à frente, vamos arrumar outra, vamos andar. Arruma outro, vamos andar. Então isso é o mundo lá fora. E a segunda, deixar a influência familiar atrapalhar o teu relacionamento. Isso é muito importante ter noção disso. A recomendação que essa nota traz para nós, que esse segundo tópico traz para nós é um concerto com Deus. A partir do momento que você criou a tua família, você casou-se, você tornou-se família. E tudo que está à tua volta é familiares. Já não é família, é familiares. E nós devemos ter plena noção disso. E você trata com todos os assuntos com você, sua esposa e Deus. Se precisar de conselho, são conselhos. E aqueles conselhos tomados longe da esposa, às vezes não convém. Vocês devem se aconselharem juntos. E é importante estarem unidos a Deus, porque o amor de Deus é que vai manter um relacionamento. Se você está nesse momento em dificuldade matrimonial, põe o seu joelho no chão, você. Não é pensar no teu cônjuge, você. Põe o teu joelho no chão. Conversa com Deus. Faça apenas um pedido simples. Senhor, faça a sua vontade na minha vida, na minha vida. Ajuda-me a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se você fizer isso, Deus vai moldar a tua vida. Eu podia dizer, esqueça teu cônjuge por enquanto. Cuide de você primeiro. Você está doente. Porque se o teu relacionamento está mal, você está doente. O outro lado também pode estar, mas você tem que cuidar de você, não do outro lado. Ore a Deus. E eu digo por experiência própria. As coisas mudam tão rápido que você olha para trás e fala assim, nossa, como é que foi tão simples resolver o meu relacionamento? Então, irmãos, leva a sério. É algo que o inimigo está destruindo, porque se ele destruir um casamento, ele destrói quase uma sociedade em volta inteira. Os filhos, coitados, são a primeira vítima. Os pais de ambos os lados também sofrem. Depois arruma outro, cada um não ficam sozinhos, arruma outro matrimônio. É errado, sabemos que é adultério, ficou bem claro nos nossos estudos que é adultério. Você vai viver o resto da tua vida em adultério, dizendo no suposto sou feliz agora, e a vida eterna. Então, irmãos, faça um grande apelo. Não deixe o inimigo entrar no seu relacionamento. E se ele já estiver, expulsa ele com o poder de Deus.
Conversa, senta com o seu cônjuge, faz um combinado muito simples. Eu vou orar do lado de cá por mim, você vai orar para o outro lado por você e vamos em conjunto orar por nós dois. Vocês vão ver como as coisas melhoram da noite para o dia, sabe por quê? Nós pedimos muitas bênçãos materiais, mas quando você pede uma bênção espiritual, Deus é tão rápido em responder. Se o teu coração estiver mesmo contrito e aberto, Ele é tão rápido em responder que você olha para trás e fala assim, nossa, e volto a dizer, por experiência própria eu posso falar isso. Então que Deus abençoe a cada um que esteja ouvindo isso. Se o seu matrimônio está bom, continue apegado a Deus. Se não tiver, aí sim apegue mais ainda, ore e Deus vai te dar uma bênção tal que você vai ser muito grato a Jesus pelo sacrifício, pela graça e por todo o aparato que está preparado para você e que você distraidamente não usou até agora. Que Deus abençoe a todos. Amém.